Olá, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês a história de Joana Mendes, uma alagoana de Maceió que foi assassinada com 30 facadas pelo ex-marido Arnóbio Henrique Cavalcante. Eu decidi trazer essa história para vocês porque, além de ter chocado a população de Alagoas, ela é um exemplo de história em que mostra que uma pessoa que entra na nossa vida, ela tem o poder de fazer muitas coisas, né? Tem o poder de trazer muitas melhorias para a gente, mas também tem o poder de destruir a nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Então, por isso que eu decidi trazer também, porque essa é uma história que traz alguns sinais de alerta e que às vezes a gente que está dentro da história, como é no caso de Joana, acaba não percebendo esses sinais, né? Quem está mais fora do contexto do relacionamento consegue perceber, mas quem está ali dentro às vezes não consegue, às vezes não quer perceber, às vezes o sentimento que nutre pela outra pessoa impede dela perceber esses sinais e acaba se deixando levar nesse relacionamento. Então, por isso que eu trouxe para a gente ter um alerta, né, desses sinais e também para relembrar essa história que, de fato, chocou muito a população de Alagoas. Vamos nessa? A Joana Mendes tinha 35 anos quando foi assassinada. Ela era filha de 3 irmãs, sendo a filha do meio, e deixou 2 filhos, um de 14 anos na época, né, que tinha com o ex-marido, e um de 2 anos, fruto do relacionamento com Arnóbio Henrique. A Joana era bacharel em Direito e trabalhava em uma instituição educacional de Maceió. As pessoas consideravam Joana uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, uma pessoa feliz, carinhosa, uma mãe super protetora, daquelas pessoas que faziam falta, né, quando não apareciam ali nas rodas dos amigos, e quando aparecia, era uma festa. Então, era dessa forma que Joana era descrita por aqueles que a conheciam. Em maio de 2013, Joana sofreu um acidente de carro e ela teve traumatismo craniano. O pai e a irmã disseram que ela, depois desse acidente, né, disseram em depoimento que depois desse acidente, ela se recuperou dos ferimentos, mas assim, ela ficou um pouco vulnerável, como comumente uma pessoa fica depois que sofre aí um trauma, né, em consequência de um acidente, até um trauma psicológico mesmo. Então, ela ficou meio vulnerável nesse sentido, e foi justamente nesse período que ela conheceu Arnóbio Henrique Cavalcante Melo. Então, como Arnóbio conheceu a Joana, né? Como os dois se conheceram? Pelos depoimentos que constam no processo, Arnóbio adicionou Joana numa rede social e, a partir daí, eles começaram a conversar todos os dias nessa rede social e, naturalmente, eles se encontraram presencialmente, pessoalmente, por outras vezes, e aí eles começaram a se relacionar. E nessa relação, Joana ficou grávida e os dois começaram a morar juntos. Então, já no início dessa relação, as pessoas já começaram a perceber ali que Arnóbio era uma pessoa assim manipuladora, sabe? Que conseguia ali convencer a Joana nas coisas e conseguindo conquistá-la. Por exemplo, uma das histórias trazidas assim no processo é de um café que o pai, por exemplo, da Joana, decidiu abrir em Arapiraca para que ela e a irmã gerissem esse café. E aí a Joana decidiu ir morar em Arapiraca para poder ficar melhor, né? Para ela gerir esse café junto com a irmã. E Arnóbio resolveu ir junto. E aí tudo desandou, porque ele começou a semear uma discórdia entre as duas irmãs. As duas irmãs que eram super conectadas, né? Eram super próximas uma da outra, eram amigas mesmo, irmãs e amigas. Então, os familiares contam que ele começou a semear discórdia entre as duas. E essa atitude dele, essa manipulação dele, fez com que o próprio café fechasse. Então, o café fechou e Joana voltou para Maceió junto com Arnóbio. Então, assim, depois que eles voltaram a morar em Maceió, Joana e Arnóbio, o pai, né, os familiares falam que perceberam uma deterioração do relacionamento deles, no sentido de que, assim, eles
A Joana não era muito de falar abertamente sobre o relacionamento com a família. Isso consta nos depoimentos, tá? Não é uma percepção minha, é uma coisa que consta documentalmente no processo. Mas a família percebia quando os dois brigavam, porque quando eles estavam juntos, a Joana meio que se afastava da família, porque era manipulada por ele, né? Mas quando eles se separavam, naturalmente, porque é a forma, é o jeito da Joana, ela se aproximava da família, né? Ela procurava os familiares, procurava os parentes, ela caminhava mais na praia, que era algo que ela gostava de fazer. Então a família percebia quando os dois estavam brigados por isso. E aí o pai disse que até sentia mais uma leveza, mais leveza nela quando ela não estava com ele. E aí vem um sinal de alerta, né? Por exemplo, num depoimento do pai que consta no processo, ele diz que a Joana era uma pessoa alegre, era uma pessoa cheia de amigos, que gostava de andar, gostava de correr, e também gostava de andar de bicicleta, mas Arnaldo a isolou de todos. E essa consideração do pai foi concordada pela irmã de Joana, aquela irmã que era muito próxima dela, né? Essa irmã, inclusive, gravou um vídeo para o Ministério Público, que foi divulgado por esse órgão dias antes do julgamento. E nesse vídeo, a irmã disse que Arnóbio queria, não só queria, como conseguiu descaracterizar Joana. Ou seja, ele manipulou o relacionamento de tal forma que fez Joana deixar de ser quem ela era e deixar de fazer coisas que ela gostava de fazer. No depoimento, né, nesse vídeo divulgado pelo Ministério Público, a irmã disse o seguinte, disse: Joana começou a se vestir de forma diferente, mais discreta, mudou o corte de cabelo, ficou mais parecida assim com o aspecto de mais senhora, sabe? Aumentou de peso, porque ele não deixava a Joana caminhar sozinha na praia, como ela geralmente fazia. A irmã disse, inclusive, que ele chegou a manipular fofocas na academia para que ela saísse da academia, isso mesmo. Então ela não ia mais para a academia, ela não corria mais na praia, não frequentava mais os grupos de ciclistas que ela costumava frequentar. Então ele a afastou de todo o ciclo de amizade dela. E nesse depoimento, inclusive no vídeo, a irmã chegou a dizer que ele ainda mentiu, dizendo que uma amiga de Joana tinha dado em cima dele. E por causa disso, Joana acabou se afastando dessa amiga. Essa violência psicológica, essa manipulação ocorreu aí em torno de 3 anos, que foi mais ou menos o tempo em que durou o relacionamento dos dois. E por que eu disse que isso é um sinal de alerta? Porque, de fato, na violência, né, doméstica, na violência contra a mulher, uma das principais características é justamente o isolamento que a vítima tem das pessoas que mais gostam delas, né? Por exemplo, o agressor, ele tem essa necessidade de isolar a vítima dos amigos, das famílias, daquelas pessoas que poderiam ajudar a vítima a sair desse ciclo de violência. E é justamente por isso que ele isola, né? Para que seja mais difícil a vítima perceber que o que ela está sofrendo é uma violência. De fato, esse é um dos motivos, inclusive, que faz com que a vítima tenha essa dificuldade de perceber, porque como ela está dentro do relacionamento, ela meio que está contaminada, né, por aquela pessoa que está ali, e geralmente aquela pessoa é a única que costuma estar ali na convivência com ela, porque ele já isolou a vítima de todas as outras pessoas que poderiam alertá-la. E essa é uma característica que Arnóbio tinha, como foi tirado pelos depoimentos do pai e da irmã de Joana. Então, assim, a família foi percebendo esse jogo de manipulação, as mentiras de Arnóbio, por exemplo, as mulheres que conviviam com a família, que conviviam com Joana e com Arnóbio, e que eram comprometidas, que tinham seus namorados, ele dizia que essas mulheres davam em cima dele, né? E para poder criar um atrito entre elas e Joana, por exemplo. Então, a família foi percebendo essas mentiras, essas manipulações, e começaram a ficar ali preocupada, né, com o desenrolar
desse relacionamento. Também foi dito nos depoimentos que quando Joana se separava de Arnóbio, ele costumava persegui-la nos lugares aonde ela ia. Por exemplo, a perseguia no trabalho, a perseguia quando ela ia caminhar na praia. Em um dos momentos citados nesses depoimentos foi quando Joana estava caminhando numa praia lá na orla de Maceió, estava com um amigo dela e de repente ela foi surpreendida por Arnóbio, né, que começou a falar alto com ela, a agredi-la verbalmente, chamando de palavras de baixo calão, chamando a atenção das pessoas ali que estavam à volta, que começaram a olhar, né, para o que estava acontecendo. Então foi nesse momento que Joana foi um dos momentos em que Joana decidiu se separar dele, e também tomou uma medida assim mais drástica em relação ao relacionamento. Ela procurou a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, né, uma denúncia contra ele pelas agressões verbais, pelo constrangimento e pela perseguição. E além da denúncia, ela também pediu uma medida protetiva. Arnóbio conseguiu convencer a Joana a desistir dessa medida protetiva. Então ela retirou o pedido e os dois voltaram a morar juntos. Então foi 40 dias antes do assassinato que Joana, de fato, decidiu realmente se separar de Arnóbio. E a família notou que ela realmente ali tinha uma postura mais firme em relação a se separar dele. Então, naquele momento, nesses 40 dias antes do assassinato, a família de fato começou a acreditar que realmente a separação era o que Joana queria. Percebendo que Joana queria de fato essa separação, Arnóbio ainda tentou uma reconciliação com ela, mas com o passar dos dias ele veio percebendo que ela estava irredutível, né? Que ela não estava mais sendo convencida por ele de manter aquele relacionamento. Então, os familiares disseram que ele começou a mudar a estratégia em relação a ela. Ele já não pedia mais para voltar, não tentava mais convencê-la para eles ficarem juntos. Essa mudança de estratégia fez com que ele, na verdade, dissesse para Joana que concordava com a separação, que inclusive concordava em pagar a pensão alimentícia do filho, em pagar o plano de saúde dele, em pagar a escola dele, né, que eram algumas das exigências que a Joana fazia. Então ele começou a se mostrar mais ali solícito, sabe? Para mudando essa estratégia com ela. Uma amiga de Joana disse às autoridades que quando conheceu Arnóbio pessoalmente, estava ela, Joana e outros amigos reunidos. E aí, durante esse encontro entre amigos e que Arnóbio estava, eles começaram a falar do passado e começaram a falar do passado de Joana. E nesse momento eles perceberam que Arnóbio ficou visivelmente incomodado, chamando repentinamente Joana para ir embora e prontamente ele foi atendido e eles foram embora. Ela destacou também que outra vez que se encontrou com Joana era em um desses encontros de amigas, sabe? Que as mulheres às vezes se reúnem, só encontro de meninas. E mesmo assim, onde não cabia Arnóbio, ele fez questão de ir para esse encontro. E aí ela destacou que Joana era uma pessoa muito alegre e que costumava gargalhar alto, né? Ela ria alto. E aí nesse encontro, em que era só para ser encontro de amigos e que ele foi junto, Joana começou a gargalhar alto, como naturalmente ela fazia. E novamente ele se incomodou, chamou rapidamente Joana para ir embora e eles foram embora. E essa mesma amiga também disse que Joana não costumava falar de agressões físicas, né, de Arnóbio, mas que já percebeu em alguns momentos Joana aparecendo com algumas manchas como se fossem de machucados pelo corpo. Ela disse também que via, sabe, nos olhos de Joana que ela tinha medo de Arnóbio, mas que não podia fazer nada a não ser aconselhar a amiga. Essa mesma amiga também disse que já presenciou Arnóbio chamar Joana de rapa e que nesse momento Joana chegou a chorar na frente dela. E que também Joana chegou a confessar que queria se separar dele e queria se separar. E chegou a dizer, inclusive, que uma vez eles estavam discutindo no carro
e ele ficou muito alterado enquanto dirigia e que ele pegou o celular, não sei se o dele ou se o dela, mas pegou um celular e jogou contra o para-brisa do carro. Então foi no meio dessa confusão que Joana e Arnóbio viveram juntos por 3 anos. E como já disse, nesse tempo aí, já para o finalzinho, Joana registrou um boletim de ocorrência contra Arnóbio. E nesse boletim de ocorrência, ela detalhou algumas coisas que aconteciam dentro do relacionamento deles. Eu vou ler aqui para vocês alguns detalhes que ela trouxe nesse boletim de ocorrência que ela fez contra ele. Ela disse, por exemplo, que durante a convivência com Arnóbio, ele sempre teve um descontrole emocional, que ele sempre foi um homem ciumento e a proibia de frequentar alguns lugares, porque achava que ela iria se encontrar com outro homem, que ele a proibiu de falar com o ex-marido dela, também por ciúmes, que ele chegou até a pedir para ela escolher entre o WhatsApp e ele. Ela disse que terminou com ele por não aguentar o jeito descontrolado dele e as ameaças que ele fazia. Ela disse ainda que ele saiu do apartamento onde moravam por insistência dele. Ela voltou ao relacionamento, mas eles não voltaram a morar juntos. Ela disse que ao retornar ao relacionamento, ele se mostrou mais problemático ainda e as brigas por ciúme se tornaram cada vez mais frequentes. Inclusive, na denúncia que ela fez contra ele, ela falou que sabia que ele tinha procurado o ex-marido dela para falar mal dela e que isso foi a gota d'água para ela terminar com ele. Ela disse que chegou a se assustar com a capacidade de Arnóbio de dissimular a história. No depoimento dela, ela disse que o homem, o Arnóbio, passou a persegui-la no trabalho e em alguns lugares que ela frequentava. Arnóbio chegou a ser proibido por Joana de subir no prédio dela, mas ele chegou a enganar até o pessoal da portaria, dizendo que ela tinha autorizado a entrada dele. Mas quando ele subiu lá no apartamento dela, ela não o deixou entrar no imóvel. Ela disse ainda que foi no dia 25 de novembro de 2015 que estava caminhando ali pela praia em Maceió com um conhecido quando Arnóbio a parou na praia e já começou a conversar com esse conhecido falando mal de um parente dela. Como ela sabia que ele ia ficar descontrolado, ela pediu para o amigo ir embora. E foi quando Arnóbio começou a esculhambá-la ali mesmo, chamando-a inclusive de vaga e de irresponsável, dizendo que ele que sustentava o filho e falando outras coisas enquanto ela caminhava na praia. Então, naquela ocasião, ela disse que ficou muito constrangida porque ele gritava, e as pessoas ali em volta ficavam olhando para ela. Foi depois desse momento na praia que ela decidiu procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência, momento também em que ela pediu a medida protetiva. Então, foi essa medida protetiva que foi concedida pela Justiça, que eu já tinha falado anteriormente, mas ela foi convencida por ele a retirar essa medida. Ao longo do processo, diversas denúncias foram inseridas contra Arnóbio, inclusive de ex-mulheres dele. Essas denúncias são de boletins de ocorrência, de crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça. Ao todo, foram 10 boletins de ocorrência nesse sentido contra Arnóbio Cavalcante. Nessas denúncias, há relatos de pessoas entre ex-mulheres, familiares e até desconhecidos que se sentiram ameaçadas por ele, falavam de agressão verbal, de perseguição, de ameaças, inclusive por não aceitar o fim do relacionamento que ele tinha com essas ex-mulheres. Foi no dia 5 de outubro de 2016 que Joana Oliveira Mendes foi levar o filho às 14 horas na escola e disse para ele que se encontraria com Arnóbio para assinar os papéis do acordo e do divórcio.
Em seguida, ela disse para o filho que iria buscá-lo às 16 horas, como sempre fazia. Joana saiu em seu próprio carro e, a partir de então, ela não foi mais vista com vida por qualquer um de seus familiares. Às 16 horas daquela tarde, Joana não apareceu para buscar o filho, como sempre fazia. Por causa disso, os familiares começaram a ficar preocupados, porque ela jamais faria isso se algo grave não tivesse acontecido. Joana foi encontrada sem vida por volta das 20 horas daquele mesmo dia, dentro do próprio carro, com várias marcas de perfurações pelo corpo e coberta de sangue. Era por volta das 21 horas do dia 5 de outubro que a Polícia Civil recebeu um chamado para atender a ocorrência de um corpo que foi encontrado dentro de um veículo na rua Benevides Montes, localizado no conjunto Santo Eduardo, em Maceió. Joana estava dentro do carro dela, um Citroën de cor prata, e a perícia constatou que ela estava com mais de 30 facadas espalhadas pelo corpo, a maioria dessas facadas no rosto dela. Assim, foi constatado que Joana foi brutalmente assassinada aos 35 anos de idade. Inclusive, um detalhe interessante, a irmã de Joana, aquela que era muito próxima dela, disse que quando soube do ocorrido, a primeira coisa que ela perguntou é se havia marcas de facadas no rosto. Isso porque, segundo ela, Arnóbio tinha uma tatuagem de Joana, do rosto de Joana, na perna dele, o que denotava que ele tinha uma fixação, né, pela Joana. Pelas imagens que foram detectadas pela perícia e que, por óbvio, não vão ser inseridas aqui no vídeo por se tratar de imagens fortes, a Joana estava dentro do veículo vestindo uma bermuda jeans, uma blusa preta e calçava sandálias. Ela estava sentada no banco do motorista, virada de frente para o banco do carona, com uma das pernas semidobradas, encostando naquele local que fica a marcha do veículo e encostada a parte das costas na lateral do carro. Então, assim, pelas investigações da polícia, não demorou muito para saber que a pessoa que tinha assassinado Joana. Então, já desde as primeiras horas, mesmo quando foi constatado o sumiço dela, a família já começou, família, parentes, amigos, já começaram a deduzir que Arnóbio poderia ter feito alguma coisa com ela. Então, já quando foi encontrado o corpo, todos já tinham essa noção de que a pessoa que tinha tirado a vida de Joana Mendes era o ex-companheiro dela, o ex-marido, Arnóbio Henrique Cavalcante. A brutalidade com que o crime aconteceu foi tão grande que o rosto de Joana ficou desfigurado. A irmã dela, inclusive, disse, num vídeo publicado pelo Ministério Público, que o velório de Joana foi feito com o caixão fechado, porque a família não queria que a mãe de Joana visse o estrago, né, que ficou no rosto dela. E também foi uma situação muito difícil, porque a família não conseguia explicar para a mãe o porquê daquele caixão estar fechado. Então, gente, como vocês podem ver, eu precisei mudar um pouco o cenário aqui, porque eu estava gravando lá fora e começou a ventar um pouco, e aí o vento estava interferindo no áudio, então precisei mudar para ficar melhor a comunicação com vocês. Ainda no dia do crime, a polícia começou a fazer algumas diligências. E uma delas foi a busca por Arnóbio, que havia fugido do local do crime naquele dia. Essa busca foi feita, por exemplo, na casa da avó dele, com quem ele morava. Lá, a empregada encontrou uma faca peixeira que foi usada no crime dentro da garagem do imóvel. A faca estava suja de sangue e foi entregue à polícia. Naquele mesmo dia, a polícia também conseguiu pegar alguns depoimentos. Um deles foi o da própria empregada, que havia encontrado a faca na garagem da casa da avó de Arnóbio. Essa empregada disse que ele chegou com a mão cortada e suja de sangue, e que Arnóbio tinha dito que tinha sido assaltado naquela noite. Ele foi levado para o hospital e de lá ela disse que não sabe para onde ele foi. Mas ainda naquela noite, a polícia conseguiu descobrir que Arnóbio tinha fugido para a Barra de São Miguel. O inquérito não deixa claro se ele foi ajudado por alguém para fugir para lá ou se ele conseguiu fugir sozinho. O que se sabe é que depois de colher alguns depoimentos, a polícia chegou a orientar a família a entregá-lo para a polícia, o que de fato foi feito. Arnóbio foi preso na Barra de São Miguel, mas não demonstrou nenhuma resistência à prisão.
Ele foi escoltado pela polícia até a delegacia de homicídios em Maceió. Ao todo, 11 pessoas foram ouvidas pela polícia desde o dia do crime até os dias que se seguiram. Uma das testemunhas a ser ouvida naquela noite foi o tio de Arnóbio. Ele disse que recebeu a ligação de um parente de Arnóbio dizendo que Arnóbio tinha feito uma besteira. Ele disse que soube ainda que Arnóbio tinha brigado com a Joana em uma rua no Santo Eduardo. Então, ele pediu que um parente o levasse para essa rua, onde ele tinha sido informado que tinham brigado, Arnóbio e Joana. E, ao chegar lá, ele se deparou com o carro de Joana, mas não se aproximou. Ele, então, ligou para a polícia e ligou para o SAMU. Nesse tempo em que ele recebeu a ligação, sendo informado da briga de Joana com Arnóbio, ele disse que tentou ligar umas 3 vezes para Joana, mas ela não o atendeu. Preocupado, ele então ligou para o pai da Joana para perguntar se ele sabia alguma coisa sobre a filha. Após ser encontrado na Barra de São Miguel, Arnóbio prestou depoimento à polícia, mas ele não colaborou muito naquele momento. Na verdade, ele basicamente disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido naquele dia em que Joana foi morta. Ele disse que não se lembrava que tinha se encontrado com ela, que não se lembrava de ter dado facadas na Joana, que não se lembrava do que tinha provocado corte na mão dele, nem de que ele tinha chegado em casa ensanguentado, nem de como ele tinha ido parar na Barra de São Miguel. Basicamente, ele disse que não se lembrava do que aconteceu naquele dia em que Joana foi morta. No dia seguinte, Arnóbio passou por uma audiência de custódia. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dele, ou seja, que ele fosse mantido preso. Já o advogado de defesa pediu que ele fosse liberado. E caso ele não fosse liberado, que naquele momento ele respondesse ao processo em prisão domiciliar. Mas a Justiça negou o pedido de defesa e atendeu ao pedido do Ministério Público, mantendo Arnóbio na prisão. Ainda no dia do crime, a polícia, ao ouvir algumas pessoas, ao pegar alguns depoimentos, começou a identificar uma possível motivação para o assassinato de Joana. Por exemplo, um parente de Joana, que é advogado, disse que dias antes do crime, Joana o procurou para que ele ajudasse na separação com Arnóbio e também na autorização para que ela saísse do estado com o filho que ela tinha com Arnóbio. Então, esse parente ficaria responsável tanto pela papelada, tanto do divórcio, quanto da autorização da saída dela de Alagoas com a criança. Esse mesmo parente advogado disse que no dia 28 de setembro, dias antes do crime, ele ligou para Joana para saber se ela estava com a documentação do divórcio e também da autorização para a saída dela do estado com a criança em mãos. E ela disse que sim, e que Arnóbio tinha aceitado tanto a separação quanto a saída dela do estado com o filho que ela tinha com os dois. E que ele se dispôs ainda a cumprir algumas exigências que ela tinha feito para ele, como o pagamento de pensão alimentícia e ainda o pagamento de despesas médicas e as despesas ainda da escola da criança. Mas que ele só assinaria essa papelada se os documentos fossem feitos por uma advogada dele, de Arnóbio. Só assim ele assinaria os documentos. Esse familiar disse também que não acreditou muito nessa história de Arnóbio, de que ele iria pagar a pensão alimentícia, as despesas médicas e também as despesas com a educação da criança, mas que naquele momento não era isso que importava para a família, né? O que importava era que ele assinasse o papel do divórcio e assinasse a autorização para ela sair do estado com a criança. Só depois de tudo que aconteceu, depois do crime, que esse parente percebeu que, na verdade, tudo não passava de uma mentira de Arnóbio para atrair Joana a se encontrar com ele pessoalmente. O parente também disse que Joana não informou quando exatamente se encontraria com Arnóbio para pegar esse documento que seria elaborado por uma advogada dele, mas disse que queria pegar esse documento pelo menos até sexta-feira da semana em que ela foi assassinada. Na verdade, ela se encontrou com ele na quarta-feira.
no dia em que foi morta por Arnóbio. Então, assim, tem o depoimento de uma amiga de Joana que, assim, que consta no inquérito e eu achei muito forte. Vou trazer alguns detalhes aqui para vocês. Bem, essa amiga de Joana disse que estava em casa quando uma outra irmã de Joana ligou para ela perguntando se ela tinha visto Joana, ou se sabia, se tinha alguma informação sobre a Joana. E ela estranhou, porque fazia um tempo que ela não falava com a Joana. Foi quando a irmã de Joana disse que ela estava desaparecida durante toda a tarde e que não tinha ido à escola para pegar o filho. Então, essa amiga disse que gelou ao ouvir isso, porque Joana nunca tinha sido negligente com os filhos. Pouco tempo depois, a irmã de Joana voltou a ligar dizendo: não há mais nada o que fazer. Essa amiga conta que começou a chorar e a gritar dentro de casa, dizendo que foi ele, Arnóbio, que matou Joana. Ela chamou o marido para ir ao local do crime, só sabia que era no conjunto Santo Eduardo, não sabia onde tinha sido a rua, né, em que o crime tinha acontecido. E eles, então, quando seguiam para o conjunto Santo Eduardo, antes de chegar na rua, eles viram o carro do IML passando. E eles começaram a seguir o carro do IML porque sabiam que esse carro estava indo para o local onde Joana estava. Ela disse que ainda chegou a ver rapidamente o rosto de Joana e viu rapidamente também os peritos manipularem o corpo dela. E disse que tinha muito sangue no local. Ela disse ainda que viu o marido batendo forte no muro e, ao se aproximar dele, ele pediu que ela continuasse onde estava. E então ela percebeu que o marido tinha visto Joana de perto. A Polícia Civil indiciou no dia 17 de outubro de 2016 Arnóbio por feminicídio. Na conclusão do inquérito, a delegada Rebeca de Paula Cordeiro elencou bem quando disse: diante de todas as oitivas colhidas e as provas materiais apreendidas, não nos resta dúvida que Arnóbio Henrique Cavalcante Melo premeditou e executou o homicídio de Joana de Oliveira Mendes friamente, sem qualquer outro estímulo e motivo que não a crença irracional de que a mulher é um objeto que não merece existir, exceto ao lado da figura masculina a quem ela tem de pertencer. Então, na conclusão do inquérito, a polícia considerou que Arnóbio matou Joana porque não aceitava o fim do relacionamento. As investigações e a denúncia do Ministério Público Estadual apontam ainda que Arnóbio atraiu Joana para se encontrar com ele pessoalmente, com o pretexto de que iria assinar os documentos do divórcio e também do acordo de pagamento de pensão alimentícia ao filho que os dois tinham. O Ministério Público denunciou Arnóbio no dia 12 de dezembro de 2016 por homicídio triplamente qualificado por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima, com a qualificadora de feminicídio. Em 19 de dezembro daquele mesmo ano, 2016, a Justiça acatou a denúncia e manteve a prisão preventiva dele. Ainda durante o processo, a defesa de Arnóbio quis argumentar ainda que deveria ser investigada a hipótese de Joana ter iniciado a briga lá dentro do carro, que resultou na própria morte, e que Arnóbio não planejou matá-la. E com isso, a defesa pediu ainda que fosse realizada uma perícia na faca, né, que foi usada no crime, para identificar se havia alguma digital de Joana nessa faca, no intuito de querer mostrar que Joana poderia ter iniciado a confusão, ter iniciado a tentativa de esfaquear Arnóbio, e aí ele ter tomado a faca e depois ter reagido a uma suposta agressão de Joana, e então ter desferido contra ela 30 facadas. Essa foi a argumentação da defesa, que, claro, o Ministério Público Estadual não considerou essa versão, considerando, na verdade, segundo o órgão acusador, que quem iniciou a confusão foi Arnóbio e que ele teria planejado
essa situação para poder matar Joana Mendes. Ao longo do processo, por inúmeras vezes, a defesa pediu a liberdade provisória de Arnóbio. A conclusão das investigações e os trâmites processuais foram muito rápidos no caso de Joana, né? Porque desde o princípio a polícia já sabia, como toda a família, já sabia que Arnóbio tinha matado Joana. Mas o processo juntou mais de 3.000 páginas e se prolongou por quase 8 anos, por causa dos inúmeros pedidos de liberdade efetuados pela defesa, principalmente alegando que o réu tinha problemas psiquiátricos e alguns problemas de saúde. Então, a defesa começou a alegar que ele tinha um grave hipertireoidismo e que o caso estava se agravando no cárcere, porque Arnóbio não estava tendo atendimentos com especialistas dentro da prisão. Também alegou que Arnóbio precisava passar por uma cirurgia de emergência na mão ou perderia os movimentos dela em decorrência dos ferimentos que ele teve devido às facadas que ele deu na Joana. Desde que foi preso, a defesa de Arnóbio pediu por cerca de 20 vezes a soltura dele para que ele respondesse ao processo fora da cadeia, com a justificativa de que ele precisava cuidar da saúde, o que não era possível, segundo a defesa, dentro do sistema prisional. Ao longo de todos esses anos de processo em que a defesa pediu a soltura de Arnóbio por questões de saúde ou questões psiquiátricas, a justiça negou a soltura por todas essas vezes, o que fez com que a defesa buscasse recursos nas cortes superiores, inclusive na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, foi após 6 anos e 5 meses de prisão preventiva em que Arnóbio esteve dentro da prisão e de entrar com inúmeros recursos na justiça. Em 23 de maio de 2023, o Superior Tribunal de Justiça determinou o relaxamento da prisão com o cumprimento de medidas cautelares, porque considerou o excesso de prazo, ou seja, considerou que ele passou muito tempo aí preso preventivamente, enquanto o processo, o julgamento não havia sido finalizado. Nesse meio do processo, enquanto pedia a soltura, a defesa também entrou com recursos contra a decisão da justiça de pronunciá-lo para que ele fosse a júri popular. Ou seja, a defesa alegou que ele cometeu um homicídio simples e não qualificado como colocado pelo Ministério Público, que considerou a dificuldade de defesa da vítima, o meio cruel com que ela foi assassinada e a morte por razões de gênero, que classificaria o crime como feminicídio, e isso, por conseguinte, aumenta a pena consideravelmente. Mas a justiça negou esse recurso, esse pedido da defesa, e manteve para que o Arnóbio, fosse julgado pelo tribunal do júri. E assim, o júri popular foi mantido. Ainda durante o processo, a defesa novamente entrou com outros recursos, o que fez o processo se prolongar aí durante os anos. Por exemplo, quando o Ministério Público Estadual arrolou testemunhas, a defesa de Arnóbio entrou com outro recurso junto à Justiça Alagoana, e um desses recursos foi o pedido de exame de insanidade mental. Na oportunidade, 6 anos depois do processo ser iniciado, a defesa arrolou nos autos do processo um documento do sistema prisional em que dizia que Arnóbio apresentava um aparente desequilíbrio mental quando foi preso em flagrante com ideia suicida, no momento em que esteve sedado por 7 dias após o crime. Com isso, a defesa apresentou parecer técnico de uma clínica especializada em São Paulo. O objetivo era mostrar se Arnóbio tinha problemas mentais que o fizessem ser inimputável, ou seja, que isentassem ele de uma possível punição. Segundo a defesa, esse especialista, esse médico psiquiatra, fez 2 entrevistas por videoconferência com Arnóbio nos dias 4 de agosto e 4 de outubro de 2023. Na avaliação médica, o Arnóbio relatou que estava com Joana discutindo dentro do carro com ela no banco do motorista,
momento em que Joana deu um soco na perna dele, que já era machucada. Ele disse que se assustou e a viu com uma faca na mão e que ela tinha dito que ia matar ele e o filho. Depois disso, ele disse que não se lembrava de mais nada, nem do ocorrido no carro, nem como foi parar no hospital. E disse que ficou 3 dias dormindo no presídio. Esse é o relato dele do dia do crime, mas que ele só relatou em 2023 para um médico psiquiatra nessa avaliação médica de insanidade mental. Então, esse médico, esse psiquiatra particular, deu 7 hipóteses sobre o que ele poderia ter em relação ao equilíbrio mental, mas não chegou a nenhuma conclusão, afirmando que ele, Arnóbio, precisava ser submetido a mais exames mais precisos, como aquele de insanidade mental. E, novamente, o processo se prolongou com a tentativa de Arnóbio de adiar o julgamento, buscando a imputabilidade do crime. Como a defesa tinha dito que as consultas psiquiátricas para análise do equilíbrio mental de Arnóbio tinham sido feitas 2 vezes, em 2 entrevistas por videoconferência, a justiça, então, quis saber, o porquê dessas consultas, dessas análises terem sido feitas por videoconferência. E aí a defesa, então, disse que houve ao menos 2 visitas presenciais dias antes das entrevistas. Essa informação não constava no processo antes, entendeu? Então, a defesa disse que houve ao menos 2 visitas presenciais dias antes das entrevistas, mas houve um erro de digitação e, por isso, essa informação não foi colocada no processo, ou seja, as 2 visitas presenciais. Assim, apresentou um documento assinado por policiais penais atestando que esse médico esteve no sistema prisional no dia 22 de julho de 2022 para uma consulta que durou 4 horas. Então, quanto ao fato de ele, Arnóbio, ter estado em um aparente desequilíbrio mental no dia do fato, a acusação afirma que isso é condizente com a atrocidade cometida por ele. A acusação também ressaltou que em 7 anos de trâmite do processo, a defesa jamais usou a informação de que Arnóbio teve ideações suicidas e desequilíbrio mental quando preso em flagrante. Também considerou que, durante todo esse tempo, não houve nenhum pedido de exame de insanidade mental. Também, ao analisar os dados do relatório médico, a acusação disse que, durante as avaliações, não foram encontradas nenhum determinante que impedisse a autoavaliação de Arnóbio no momento do crime. Ou seja, não tinha nenhum determinante que impedisse Arnóbio de avaliar que aquela situação era uma situação criminosa. E considerou que a apresentação das 7 hipóteses são considerações genéricas. Essas foram as considerações da acusação. A acusação questionou ainda por que, já em 2022, quando supostamente esse médico foi presencialmente ao presídio fazer avaliação psiquiátrica, essa hipótese não chegou a ser colocada no processo. A acusação, então, acusou Arnóbio de fraude processual, afirmando que ele falsificou um documento em que supostamente comprovava a entrada presencial do médico para a consulta psiquiátrica com Arnóbio no sistema prisional. Em dezembro de 2023, o Ministério Público pediu novamente a prisão preventiva de Arnóbio, afirmando que ele tem criado situações para postergar o andamento do processo. Com isso, a Justiça considerou que havia fortes indícios de que houve fraude processual sobre a presença do médico no sistema prisional, já que no relatório diário de serviço do sistema prisional não consta a assinatura da presença dele. E ainda considerou que os pedidos de exames de insanidade mental ocorreram para postergar o andamento do processo, já que ele estava em liberdade. E assim, a Justiça negou também o pedido de exame de insanidade mental.
A Justiça também não levou em consideração o relatório psiquiátrico por videoconferência, apresentando as 7 hipóteses para Arnóbio, considerando esse relatório insuficiente. A Justiça também não acreditou no documento assinado pelos policiais penais, por 2 policiais penais, porque achou difícil os profissionais recordarem com riqueza de detalhes sobre o dia da visita, o nome do médico e até quanto tempo ele ficou dentro da consulta em documento assinado 1 ano depois da suposta visita. Assim, o júri popular de Arnóbio foi agendado para ocorrer no dia 1º de fevereiro de 2024. Nesse tempo, houve mais uma tentativa de postergar o processo, adiando o julgamento. Quando a defesa acostou ao processo mais de 600 páginas de mensagens entre ele e Joana Mendes. A defesa, em seguida, pediu adiamento do julgamento, que ocorreria no dia 1º de fevereiro, alegando motivos de saúde. A Justiça acatou, mas determinou que no próximo pedido de adiamento da defesa fosse designado um defensor público. Assim, o julgamento foi reagendado para o dia 1º de abril. Durante a sessão de julgamento, o Ministério Público Estadual pediu a condenação de Arnóbio por homicídio triplamente qualificado, com meio cruel, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ainda acrescentando a qualificadora de feminicídio. Já a defesa pediu pelo reconhecimento da semi-imputabilidade e o reconhecimento pelo júri do homicídio privilegiado, que reduziria consideravelmente a pena de Arnóbio. E pediu também o recorte das qualificadoras do uso de meio cruel e do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Diante da decisão soberana tomada pelo egrégio Conselho de Sentença, ou seja, diante da decisão do júri popular, Arnóbio foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo uso do meio cruel, pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e em razão do sexo feminino, ou seja, feminicídio. E assim foi fixado em definitivo uma pena de 37 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão. Analiso a existência de causas de diminuição e aumento de pena. Não incide quaisquer dessas circunstâncias, no caso concreto. Fixo assim a pena do réu, em definitivo, em 37 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em torno concreto. O regime para o início do cumprimento de pena é o fechado, diante da natureza do crime que foi condenado o réu e a quantidade de pena aplicada, tem-se como incabível a substituição da pena por resistimento de direito. O tempo que o réu se manteve preso por esse processo não é suficiente para alterar o regime inicial do cumprimento de pena, diante da pena final fixada. Deixa assim de fazer a detração. A detração será realizada pelo juízo da execução penal, das execuções penais. O julgamento, gente, do caso Joana Mendes repercutiu em todo o estado de Alagoas e durou, em média, 12 horas. Esse julgamento iniciou na manhã do dia 1º de abril deste ano, de 2024, e só terminou por volta de 1h30 da madrugada do dia seguinte, ou seja, do dia 2 de abril de 2024. No julgamento, o julgamento teve a presença dos familiares de Joana, incluindo as irmãs e o pai dela, né? Esse era um dos julgamentos mais aguardados no estado, porque, além do caso ter repercutido na época, o processo durou aí 8 anos, então, de fato, estava sendo muito aguardado não só pela família, como pela sociedade alagoana. E durante o julgamento, o advogado ainda pediu que a imprensa fosse proibida de fazer imagens, e teve um momento que o próprio Arnóbio pediu para que não fosse mais defendido pelo advogado que estava na defesa dele.
Ainda no julgamento, a acusação relembrou outros boletins de ocorrências contra Arnóbio, de acusações de violência contra outras ex-mulheres dele. A família de Joana afirmou ainda, após o júri, que esse é um ciclo que se fecha, que nada vai trazer a Joana de volta ou acabar com o sofrimento da família e dos amigos, mas que foi cumprida a missão com a condenação de Arnóbio. Uma outra irmã, no dia do júri, disse que não tem nada de bom, né, que possa tirar dessa história, mas que toda a sociedade esperava a pena máxima. Olha, felicidade é uma coisa que não existe. Não tem nada de bom que a gente possa tirar dessa história. Mas a família, os amigos e toda a sociedade só espera a justiça e a pena máxima. Né? Hoje, 1º de abril, a gente só tem como meta o dia da verdade. Amanhã é aniversário do meu pai e assim, o único presente que a gente pode esperar é que ele receba a condenação desse criminoso, desse feminicida, com a pena máxima. Essa é a expectativa de toda a família. Como é que a família está diante do que já aconteceu, das primeiras pessoas ouvidas? Olha, a gente sente muita força das pessoas que estão do lado da memória da Joana, né? Muita força para conseguir falar, relatar tudo que a gente viveu e tudo que a gente vem vivendo até hoje. A gente sente que é uma união muito grande, né? Todas as pessoas estão aqui muito unidas, tentando recuperar esses cacos, remontar toda essa história, para a gente conseguir fechar esse caixão, fechar esse ciclo da melhor forma possível. Então a ideia é realmente se reerguer, se é que a gente consegue chegar nesse sustento mais uma vez, porque é uma família destruída, né? Pena máxima que a família quer. Pena máxima, nada menos. A pena veio no dia em que o pai de Joana completava ano. E segundo essa irmã, a condenação de Arnóbio era o maior presente para o pai.